irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Podem se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6. Vamos concluir o Pai Nosso, lendo novamente o versículo 13, tá? Versículo 13, a segunda parte. Ele está dividido em duas partes pela vírgula ali depois do mal, tá? Então, leamos este. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a conclusão do Pai Nosso. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos para somente ouvir a Tua palavra. Não a palavra de homens, mas a palavra do Senhor. Ó Deus, todos nós aqui somos Teus discípulos. Não há mestre entre nós, a não ser o Senhor. Então nos instrua, Deus, por meio do Teu Espírito. Faça com que a Tua palavra nesta hora germine em nosso coração, Senhor. Seja plantada e se desenvolva e frutifique, ó Deus, para que possamos viver uma vida agradável a Ti. Particularmente uma vida de oração que lhe seja agradável. No nome do Senhor que nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos concluindo então a oração modelo que o Senhor nos deixou. Nós vimos já sobre como o Senhor nos ensina a orar, primeiro nos dizendo como não orar. Quando a gente começa ali no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele primeiro diz, o que é que vocês não devem fazer? Sabe quando, por exemplo, um livro, numa introdução, ou num prefácio, ele já diz logo o que é que ele não quer dizer com o título, por exemplo, que ele assume, que ele tem, porque muitas vezes as pessoas podem entender de uma maneira errada. O Senhor Jesus usa mais ou menos esse método também didático. Primeiro ele diz, olha, o que vocês talvez tenham como exemplo de oração está errado. Então vamos dizer logo o que é que oração não é, como não se deve orar. Porque assim, primeiro a gente limpa, tira o espaço. Não pode fazer como o pessoal, por exemplo, quando vai entrar no metrô, sem esquecer que as pessoas primeiro têm que sair do metrô, para que possam ficar vazias, as pessoas possam entrar. O Senhor Jesus, ele, então, faz isso, que é lógico, Primeiro, limpa, Primeiro, olha, não ora desse jeito. Agora vocês vão orar desse jeito aqui. Então ele nos ensina coisas. Ele nos ensina, por exemplo, que é necessário o quarto secreto. É necessário devoção pessoal. O quarto secreto é isto. É necessário que você se achegue a Deus confiando somente nele e não nos seus esforços religiosos, como os gentios pensavam. E aí então ele dá literalmente um modelo de oração para nós, que é a oração do Pai Nosso, que é o que a gente viu ao longo desses últimos domingos, desses últimos 8 domingos. Primeiro ele nos ensina que, antes de tudo, as nossas petições, os nossos pedidos a Deus devem estar relacionados a Ele mesmo. E como no sábado nós estamos começando a ver a lei de Deus, percebemos que o padrão é muito parecido com o padrão da própria lei, com os primeiros mandamentos relacionados ao Senhor. Assim também o Pai Nosso, os primeiros pedidos relacionados ao Senhor, relacionado ao Teu nome, para que Ele seja santo, glorificado, relacionado também ao Seu reino, que Ele domine e que o Seu plano de redenção seja concluído, seja um desejo nosso também, e que a Sua vontade seja feita. Logo de início, antes da gente pedir qualquer coisa, o Senhor já nos ensina a colocar a vontade dEle antes de tudo. São os 3 pedidos relacionados a Deus. E aí então, tem os 3 pedidos relacionados a nós. E é curioso, eu falei isso talvez só em uma ocasião, talvez eu devesse enfatizar mais, mas eu aproveito agora então, para lembrar isso. Como que o Pai Nosso é uma oração coletiva? Como que o Pai Nosso está sempre assim, na primeira pessoa do plural? Por quê?
porque é uma oração na qual você também ora pelo outro. Não é só você que tem necessidades, né? O seu irmão de fé também, pessoas que estão ao teu redor também. Então o Senhor nos ensina a orar por um Pai que é nosso, a orar de maneira comunitária, né? A orar como família de Deus, não só juntos, mas também individualmente. Você aprender a ser um intercessor, alguém que ora pelas pessoas. Por isso essa ênfase no pão nosso, as nossas dívidas, nos livre do mal. Não livre só a mim, mas livre também ao meu irmão. Se eu sei de alguém, por exemplo, que está passando por um período de tentação, de grande provação, ora por ele. Nossa, esse é o momento mais importante, talvez, em que você deva ser o intercessor diante de Deus, apresentando esta pessoa, né, que está passando por provas, por lutas, por problemas, dificuldades. E esses 3 pedidos mostram como o Senhor está atento a nós. Ele se importa conosco. Então vem a conclusão, que é o que a gente chamaria, em teologia tem um nome bem complicado, mas ele tem um sentido bem simples, que é doxologia. Você vai ver em alguns trechos da Bíblia este título que foi colocado pelos editores, tá? Pelos editores de língua portuguesa. Ele não existe no texto original. Esses títulos em negrito, no início, às vezes de capítulo, eles não são próprios do texto original, mas eles são colocados só para nos auxiliar a identificar passagens. E muitas vezes você vai ver passagens com esse nome, doxologia, e quer dizer nada mais do que uma palavra de louvor. E é assim que o Senhor nos ensina a terminar esta oração, tá? Ela termina com palavras de vibração, né? E aí vem algumas coisas que eu gostaria de pensar com vocês, né? As 3 razões pelas quais o Senhor nos ensina a orar e terminar a nossa oração desse jeito, com louvor de confiança. Sabe quando, por exemplo, você, não sei quantos já foram a um estádio, né? E viram torcidas, né? Vêm torcidas vibrando e falando coisas boas a respeito do seu time, como é legal torcer pelo seu time, né? E fala coisas, dá apelidos que geralmente exaltam, porque geralmente nós somos assim, né? Quando ficamos empolgados, vibramos, né? Nós usamos vários adjetivos, elogios, né? Muitas vezes até muito mais exagerados do que realmente aquilo que nós está nos causando empolgação realmente merece, mas é fato de que nós nos empolgamos, nós vibramos. O Senhor Jesus aqui está nos ensinando a concluir a oração dessa maneira, de uma maneira vibrante, de uma maneira cheia de louvor, de adjetivos a Deus. E ele nos dá então 3 razões para isso, que é o que eu gostaria de ver com vocês. A primeira razão é: você então está sendo encorajado a orar porque Deus é soberano. Porque é a primeira lembrança que o Senhor nos dá aqui, quando ele conclui esta oração. Irmãos, só um acréscimo. Em algumas Bíblias, talvez na NVI não, mas em algumas Bíblias, na NVI vai ter uma notinha, em outras vai ter essa passagem entre colchetes, tá? Por que isso? Porque esse trecho não está em todos os manuscritos, certo? Então existem manuscritos da Bíblia. O Novo Testamento é o texto antigo com o maior número de cópias que existe na história, de qualquer lugar. Nenhum texto da Antiguidade tem tantas cópias quanto o Novo Testamento. Porém, há algumas diferenças entre cópias e cópias, as mais velhas e as mais antigas. E em nem todos os manuscritos esse texto está, né? Porque nem todas as cópias são perfeitas. Então, por isso que você pode encontrar, só para a gente, ocasionalmente, se você na sua leitura tiver observado isso e ficou com dúvida, é isso que geralmente essa notinha na NVI, ou os colchetes nas versões da Sociedade Bíblica, elas estão significando que esse texto não estava em alguns manuscritos, tá? Mas mesmo assim ele é muito útil para nós, ele é a palavra de Deus, e por isso que nós podemos ser edificados com ele.
E ele nos ensina isso, que o Senhor nos ensina a terminar nossa oração com uma nota de louvor. Primeiramente, nos encorajando a orar, porque Deus é soberano. Reino, então, significa isso. Significa esse domínio total que Deus tem sobre tudo e sobre todos, quer sejam coisas visíveis, quer sejam coisas invisíveis. Por isso que ele diz, é uma declaração mesmo, né? Por que é que eu estou pedindo ao Senhor todas essas coisas? Sabe, existe uma lógica, por isso que tem esse pois no início, né? Olha, porque teu é o reino. Olha, eu estou pedindo tudo isso, Senhor, porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, não há porque eu pedir qualquer coisa para qualquer outra pessoa. Porque o Senhor é o soberano, o Senhor dá a palavra final. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino, então, eu posso te pedir o pão e esperar do Senhor o pão. Eu posso te pedir pelo perdão dos pecados, porque o Senhor é o soberano, é o juiz final. É a instância última, não tem ninguém acima. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina assim. Porque o Senhor é soberano, então o Senhor pode me livrar do mal. Porque não existe nenhum mal, nenhuma potestade, nenhum poder maligno que não esteja debaixo também da sua autoridade. Há vários textos, irmãos, nas Escrituras que mostram isso. O quanto que os poderes do mal, eles são limitados pelo próprio Deus. Quando Jó, segunda vez que eu estou citando bastante Jó, no livro passado, sei que eu citei muito. Jó é um livro muito interessante. Ele fica no meio da Bíblia e ele conta a história de um homem que foi tentado sem nenhuma justificativa aparente. E Satanás o tenta, mas com limitações. Deus, ele limita Satanás, diz, olha, você pode machucar ele em tudo. Você pode tocar na família dele, você pode tocar nas riquezas dele. Jó é um homem muito rico, tinha uma família muito grande, pode tocar até na saúde, mas não o mata. Por quê? Porque o Senhor limita a ação do mal. Porque o Senhor é soberano, não há ninguém que rivalize com ele. Certo? Não há ninguém que rivalize com ele. Então, por isso, o Senhor Jesus está nos dizendo, olha, vocês podem orar com confiança, vocês são encorajados a orar, porque o Senhor é soberano, porque é dele o reino. E o reino aponta para a providência de Deus. Providência é o termo que a gente usa para indicar exatamente isso, de que os planos de Deus jamais serão frustrados, de que tudo que o Senhor providencia acontece. O Senhor não precisa de um plano B, ele só tem um plano, ele vai executar. Não é como nós, precisamos sempre de uma possibilidade, de um plano B, porque, bem, alguma coisa pode sair fora do controle. Os planos do Senhor não se frustram, porque Ele é soberano. Não há ninguém que possa dizer a Ele que não, o Senhor não pode fazer isso. Nem nós não limitamos a vontade do Senhor, porque Ele é soberano, nós somos súditos. Então você pode orar com essa certeza de que está se dirigindo a alguém que é totalmente livre de qualquer necessidade de responder a alguma autoridade. Alguém que é totalmente soberano sobre todas as coisas, todos os seres. E o melhor de tudo, você tem um livre acesso a Ele. Você tem todo acesso. Não é como um governante humano, que é uma série de assessores que você tem que manter contato para poder chegar num presidente, num governador, num prefeito. O Senhor, Ele nos deu um acesso livre em Jesus, ainda que Ele seja o soberano de toda a terra, de todo o universo, como a gente mesmo leu no Salmo 24. Essa então é a primeira razão pela qual você pode orar e louvar ao mesmo tempo, porque o Senhor, Ele é soberano, dele é o reino. Há uma segunda razão também, porque Ele não é apenas soberano, mas junto à soberania há algo que é lógico da gente deduzir. Alguém que é soberano é poderoso. Por isso que logo em seguida vem o poder, porque teu é o reino, o poder. O poder de Deus, então, não tem limites. Por
Por isso que se diz que o Senhor é todo poderoso, né? Falando em torcida, por exemplo, eu sou corintiano. Tem cada um com seus problemas, né? E o que acontece? Há algum tempo atrás, o Corinthians, acho que desde 2005, começou a utilizar o termo todo poderoso para o Corinthians, né? Todo poderoso timão, coisas assim. E me incomodava. Por quê? Porque esse é um título do Senhor, né? Por mais que eu goste muito do meu time, ame meu time, ele me empolga bastante, mesmo quando perde. Mas o fato é que todo poderoso é só o Senhor. Aí, tempos depois, veio São Paulo, quando foi tricampeão, né? Começou a se autodeclarar soberano. Também, outro erro, não façam isso. Se vocês forem São Paulinos, não chamem o São Paulo assim, tá? Por quê? Porque soberano também é só o Senhor. Só Ele é todo-poderoso, só Ele é soberano. Porque não há ninguém que o limite. O Senhor nunca perde, Ele sempre ganha. O Senhor, Ele é totalmente poderoso para fazer qualquer coisa. E o que é mais bonito é que quando os judeus do passado eles se referiam ao Senhor com esse termo em hebraico é muito conhecido. El Shaddai. Acho que todo mundo já deve ter ouvido este termo, né? El Shaddai. El Shaddai significa isso. Nós traduzimos na Bíblia como todo-poderoso. Mas literalmente o que ele quer dizer? Deus que sustenta. Deus sustentador. Então quando o Senhor aqui, Ele nos diz que porque o teu reino e o poder, Ele também nos está falando, eu estou te encorajando a orar, porque o Senhor tem poder para te sustentar em todas as situações. Em todas. Por isso que você pode orar a Deus pedindo que te livre do mal. Você pode orar a Deus que Ele te dê o pão de cada dia, porque Ele é que te faz te levantar de manhã cedo e poder trabalhar. Ele te dá todas as condições. Ele é o teu sustentador. Não é um poder de exibição, é um poder que serve. Olha que interessante, nós temos um Deus que acaba nos servindo, no sentido de que Ele nos sustenta, de que Ele age, usa o seu poder em benefício do homem, em benefício dos seus filhos especialmente. Ele é o nosso sustentador. Isso deveria ser uma razão que por si só já deveria bastar para que nós procurássemos a Deus em oração. É por isso que, por exemplo, não faz muito sentido na cabeça de alguém que compreende o Evangelho como a Bíblia nos ensina, todo o sistema complexo de intercessões do catolicismo. Por quê? Porque o sistema católico romano ele é muito complexo, no sentido de que você tem uma série de instâncias de intercessão até chegar a Deus. Não há essa necessidade. Por quê? Porque, primeiro, o Senhor, Ele deu o acesso completamente livre. E segundo, é Ele quem é poderoso para fazer qualquer coisa. Não há mais ninguém. Então não há necessidade de intermediários, senão o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Não há necessidade. Percebe? É quase uma questão lógica mesmo, né? Não há necessidade. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Então não há por que eu pedir coisas, sobretudo coisas impossíveis, difíceis, aquilo que está completamente fora do alcance de qualquer ser humano executar. Só o Senhor pode fazer. E eu não clamar a Ele mesmo, diretamente, porque o Senhor Jesus já nos deu esse acesso. Então gostaria de lembrar a você que você tem um Pai no céu que pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Ele pode salvar as pessoas mais improváveis. É por isso que os evangelhos são cheios de milagres. Os milagres, eles jamais são por acaso, são uma exibição de poder. Os milagres são, na verdade, demonstrações muito específicas e dando um sinal bem claro de que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que os evangelhos são cheios de milagres. Se você parar para pensar, na Bíblia toda não há grandes, ela não está recheada de milagres como muitas vezes imaginamos no senso comum. São, na verdade, períodos muito específicos. O período do Êxodo foi um período cheio de milagres. Por quê? Para que o povo de Israel, saindo do Egito,
tivesse convicção, cresce no poder de Deus, de que Deus era realmente poderoso, muito mais poderoso do que os deuses do Egito, e muito mais poderoso do que os deuses dos povos que eles encontrariam na terra de Canaã. Depois o Senhor suscita alguns milagres no período curto dos profetas Elias e Eliseu, muitos milagres incríveis, mas também como demonstrações de que só o Senhor é poderoso, para que Israel lembrasse quem era o verdadeiro Deus que tinha tirado eles do Egito, lhes dado a terra, lhes dado um rei. E depois vem o período do Senhor Jesus, que é Deus andando sobre a terra. Tanto que no Evangelho de João, irmãos, esses milagres são chamados de sinais. Por quê? Porque são sinais de que Jesus é Filho de Deus. Ele, quando cura um cego, ele quer dizer que sem ele ninguém enxerga a realidade de maneira realmente fiel. Quando ele ressuscita o morto, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele realiza o milagre de multiplicar pães e peixes, ele está dizendo que ele é o sustentador. Percebe? Então este é o Pai que nós temos nos céus, ao qual nós podemos nos dirigir em oração com toda a confiança de que poder ele tem para fazer qualquer coisa. Por isso que podemos pedir a Deus, irmãos, qualquer coisa. Não se acanhe jamais a oração e pedir qualquer coisa que lhes venha à mente, que vocês entendam que é uma necessidade. Não cabe a nós tentar, digamos que, ganhar ao Senhor. Esse é um espírito pagão. Pensar que a gente precisa ter palavras bonitas, sabe? Muita gente já ouviu falar: eu não sei orar. Na verdade, a Escritura nos diz que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas o Senhor nos aceita mesmo assim por meio de Jesus. Não é por acaso que nós terminamos a oração desse jeito, em nome de Jesus. Esta é a senha. A palavra também nos diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele conserta nossas orações. Ele apresenta as nossas orações diante de Deus. Ele intercede também por nós. Então não se acanhe em pedir nada. Uma criança, ela tem uma confiança plena de que seus pais podem tudo. Elas podem pedir qualquer coisa aos seus pais. Porque elas sabem que seus pais, na cabeça, no mundo da criança ali, ele tem toda a condição de dar tudo aquilo que ela precisa, porque ela se sente suprida em todas as necessidades. Quando o Senhor nos ensina a orar por um Pai, não apenas por um Deus soberano, mas um Deus soberano que nós chamamos de Pai, Ele está nos ensinando a ter essa confiança de criança, que confia que o Pai que ela tem pode todas as coisas. Então, tenha coragem e se achegue a Deus assim. Você é encorajado também, e por último, a orar, porque no final de tudo Deus é glorificado. É como que a oração do Pai Nosso, ela tivesse aquilo que redações do Enem precisam ter muito para que tenham uma boa nota: coesão e coerência. Por quê? Porque ela começa com seu nome seja santificado e termina com a glória. Os dois têm sentidos muito parecidos. No primeiro nós pedimos, é o nosso desejo. O Senhor está nos ensinando a desejar. Ele sabe que nós naturalmente não temos desejo pela glória de Deus. Não temos. Temos desejo pela nossa glória. Para que nós sejamos prestigiados. Para que nós sejamos glorificados. Então o Senhor nos ensina. Aprenda a substituir o seu desejo por glória para que Deus seja glorificado na sua vida. É isso que seu nome seja santificado quer dizer, a gente viu. Mas ele também termina assim, mas agora como uma declaração, uma afirmação, não é mais um desejo, mas é uma conclusão a qual ele chega. De novo, por quê? Por que que eu oro ao Senhor todas essas coisas? Porque também do Senhor é a glória. E glória na Bíblia tem dois sentidos. Há um sentido primeiro, que
que é significado como presença de Deus, né? A presença de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, ela é chamada de glória. O Senhor, quando se manifesta a Moisés, ele fala assim. Moisés está no monte, está tendo encontro com o Senhor, e ele pede para ver a face de Deus, para ter uma manifestação visível de Deus. E o Senhor diz para ele: se isso acontecer, você vai morrer, mas eu vou permitir que passe a minha glória por você. E aí Moisés tem aquela teofania, como a gente chama na teologia, ou seja, uma manifestação visível de Deus, que é Espírito, que é invisível, e ele sente a presença de Deus, e ela é chamada de glória. Então o primeiro sentido de glória na Bíblia é esse, a presença de Deus. Não há nada então mais glorioso do que Jesus no meio dos homens, porque ele é o Verbo encarnado, ele é o Filho de Deus andando no meio das pessoas. Então é a glória de Deus manifesta em carne. Isto é o primeiro sentido de glória. E Jesus, ele é a glória máxima do Senhor. Por isso que a gente pode dizer com convicção para qualquer pessoa: elas querem contemplar a Deus, olhem para Jesus. Olhem para Jesus conforme as Escrituras nos ensinam. Que ela é a grande testemunha de Jesus, do ministério de Jesus, do que Jesus fez. Porque ele é a glória de Deus. Mas há também um segundo sentido de glória, que é o que é usado aqui nessa passagem, nesse desejo, melhor, nessa declaração, que é o sentido de um louvor a Deus. Por isso que nós podemos dizer que essa oração termina com uma nota de louvor, nos incentivando a louvar. É curioso isso, porque ele está nos pedindo a louvar a Deus antes de que nós, dentro da nossa experiência, tenhamos as nossas orações respondidas. E há textos, há testemunhos na própria Bíblia que nos ensinam isto. Quando Ana, a mãe do profeta Samuel, que tem 2 livros que levam o nome dele, ela vai pedir a Deus um filho, porque ela era uma mulher estéril, sofria muito por conta disso. Ela pede, chorando muito, chorando tanto que o sacerdote que estava no lugar, no santuário onde ela estava, pensava que ela estava bêbada e foi reclamar com ela, A senhora está bêbada aí aqui dentro do santuário, isso não é muito correto. E aí ela explica para o sacerdote que ela não estava bêbada, ela estava chorando e não conseguia nem falar direito. Mas tamanha era a comoção dela. Mas curioso que ela derrama ali todas as lágrimas de todo o sofrimento que ela tinha por conta de não ter um filho. E, irmãos, isso era uma coisa muito forte para as mulheres da antiguidade. Não ter filhos era como se ela deixasse de ser mulher. Era como que ela não tivesse honra alguma. Era muito, mas era uma desgraça muito grande. E ela ora a Deus, ela coloca diante de Deus o seu pedido, faz um voto, inclusive, e logo depois dali ela sai e louva a Deus. Ela elabora um cântico, um canto a Deus. E Samuel nem havia chegado, ela nem grávida estava. Tamanha era a confiança que ela tinha de que Deus iria ouvir a oração dela. É por isso que o Senhor nos ensina a também orarmos, declararmos a glória dele para sempre. É por isso que nós cantamos o culto, por isso que no culto tem música, porque nós devemos louvar ao Senhor. Só ele é digno de louvor. A confiança no Pai nos faz o louvor brotar, então mesmo antes do pedido ser realizado. Tamanha confiança. De novo, o filho não precisa que o pai realmente lhe dê aquilo que foi prometido para ficar muito feliz e empolgado. Você já parou para ver uma criança, quando o pai promete alguma coisa, a mãe promete alguma coisa, ela já sai empolgada dali já fica empolgada só do fato da expectativa de saber que o teu pai vai te dar algo que lhe foi prometido. Então o Senhor nos ensina a ter essa mesma disposição, de que mesmo, inclusive, que o Senhor nos responda orações, não do jeito como gostaríamos,
Porque uma coisa é a resposta certa, o Senhor vai nos dar a resposta. Outra coisa é que Ele vai fazer as coisas conforme nós queremos. São coisas diferentes. Mas Ele nunca deixa de responder. Nunca. Nunca deixa de responder. Então, o soberano onipotente, Ele te ouve. E isso deve ser motivo para a gente orar e louvar com confiança. E o Senhor Jesus, para concluir, irmãos, Ele nos fala assim: amém. Esse amém que a gente repete muitas vezes sem muito raciocínio a respeito dele, ele é muito importante. Ele é uma palavrinha hebraica que passou para nós sem tradução, que significa assim será. Mais do que a quem seja, que assim seja, né? Como a gente costuma traduzir, mas é mais forte que isso, é assim será. Será deste jeito. É uma convicção muito forte quando a gente fala amém. É tão forte que em Apocalipse, amém é um título, um apelido, um atributo de Jesus. Quando Jesus escreve para uma das igrejas do Apocalipse, ele se chama assim diz o amém. Ou seja, em Jesus as coisas acontecem e aconteceram, a criação existe por causa dele, tudo acontece por causa dele. Então ele é o amém. Então quando ele nos ensina a orar dizendo amém no final, não é uma fórmula mágica e também não é algo que é apenas um anexo, mas é uma declaração de confiança de que ele está nos dizendo: olha assim, depois que você terminar e você ora no nome de Jesus, do amém, diz assim será. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Então agora que você já sabe como não orar, porque a gente já viu os maus exemplos, agora que você já sabe como orar, tanto na forma quanto no conteúdo, e sabendo que o véu está rasgado, que o Senhor nos deu livre acesso, irmãos, ore sem cessar, porque Ele nos ouve. Não há razão, irmãos, para nós não orarmos. E se quisermos, inclusive, uma igreja forte, nós precisamos ser crentes fortes. E para isso, irmãos, é fundamental a oração. Igreja é feita de pessoas. Então não há possibilidade de uma igreja forte sem pessoas fortes. E nós só somos fortalecidos se tivermos uma comunhão intensa com o Senhor, por meio da oração. Não perca tempo. Ora ao Senhor. Não pense que você precise de um curso, de nada disso. O caminho já está dado. Basta só que nós nos coloquemos de joelhos e oremos a Deus em todo o tempo. Vamos cantar?
dobrará, e toda língua confessará teu poder, tua glória, teu reinado, tua vitória, Jesus Cristo, e Rei Senhor. Jesus Cristo, e Rei Senhor. Irmãos, nos coloquemos de pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso, então, que o Senhor nos ensinou. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queria só deixar 2 avisos, tá? Para a gente concluir. Jéssica, pode ir? Pronto. O primeiro é dessa semana, tá? O seminário que eu faço, né, tá na sua semana teológica. Semana teológica JMC começa amanhã e vai até sexta-feira. E o nosso tema vai ser a respeito do catolicismo romano, né? Então essa aí é a programação, gente, é entrada franca, vai ser na Igreja Presbiteriana de Santa Amaro. Então eu estendo o convite a vocês, tá? Quem quiser aparecer, por favor, fiquem à vontade, é gratuito. Nós vamos ter também a presença do Estênio Márcios, acho que o David conheceu, é um músico brasileiro, cristão, muito bom. Quem gosta de música brasileira, popular, vale a pena também ouvi-lo. E ele estará lá conosco também ao longo de toda a semana, tá? Não é obrigatório ir todos os dias, né? Fiquem à vontade, né, em ir algum dia lá. Vai ser muito interessante, muito instrutivo mesmo, né, a respeito das diferenças que nós temos com o catolicismo romano. Por que é que nós não continuamos católicos romanos, né? E vai ser muito bom, a maioria aí são professoras lá do seminário, então seria uma oportunidade também de conhecer irmãos de outras igrejas, né, de outras denominações, enfim, tá bom? Vai ser na Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, tem metrô perto, se eu não me engano, acho que o pastor de lá já me falou isso. Entrada franca e vai ser à noite, tá? 7h30 da noite, tá bom? Então fica o convite estendido à igreja. O outro aviso é só com relação aos sermões da partir da semana que vem. Nós vamos começar uma nova série, uma série dos 5 solas. O mês de outubro, né, que vai começar no sábado, ele é o mês da reforma, porque a reforma protestante tem como seu marco o dia 31 de outubro, que é o dia que o Martinho Lutero pregou nas paredes da Catedral de Wittenberg, onde ele era professor na universidade, as famosas 95 teses. Então ficou convencionado como o dia da reforma, o dia 31 de outubro. Então, para comemorar, irmãos, este dia, acho que seria muito importante nós refletirmos a respeito dos pontos fundamentais de doutrina da reforma. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ver isso. Vai ver o que a gente chama de 5 solas da reforma, tá? Então, eu faço esse apelo a você que não perca, que a gente possa acompanhar, concluir até o final, tá bom? Vai ser ao longo do mês de outubro, que terá 5 domingos, esse é o nosso tema, então, tá bom? Que o Senhor, então, nos abençoe, nos guarde